seja muito bem-vindo ao ABC da Família, um programa onde aprendemos a vencer na área da família. Ao longo do programa vai assistir uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu com o título Casa e Carro. Uma mensagem muito prática que com certeza vai ajudar-nos a ver as coisas de outra forma. Peço a sua atenção para esta mensagem que vamos assistir já de seguida. Até já! E o título que eu tenho hoje é Casa e Carro. E você talvez pense, mas o que é que isto tem a ver com a família? Não está a falar do papel da mulher, não está a falar do que é o casamento, não está a dizer como educar os filhos, o que é que essas coisas têm a ver? Porque, na verdade, as famílias têm uma casa. As famílias, em geral, também têm um carro. Então, isso faz parte da nossa família. Nós temos essas coisas. Agora, essas coisas são coisas que Deus nos dá. Isto, de um lado, pode ser uma grande bênção, mas, do outro lado, também se pode tornar, na verdade, uma maldição, um problema. E isso acontece muitas vezes quando a pessoa troca as prioridades. A pessoa, o casal, né, ou a família, tem uma casa e tem um carro, mas na família há várias prioridades. E é muito importante que nós entendamos que quando nós construímos a nossa família, que tem que ser feito dia após dia, nós temos que fazer isto à maneira de Deus. Se Deus não está lá, é tudo em vão. E nós temos que fazer as coisas à maneira de Deus. E muitas vezes as pessoas falham, não sabem, né? não procuram também saber, têm os seus achos. E quando nós fazemos as coisas à nossa maneira, então Deus não vai estar lá, as coisas não vão funcionar. Então, Deus instituiu família e funciona quando nós fazemos as coisas de acordo com as regras de Deus, as prioridades que Ele colocou. E em primeiro lugar tem que estar Deus. É muito importante. Se Deus está em primeiro lugar, então todo o resto nos vai ser acrescentado. Então Deus em primeiro lugar, da vida de cada pessoa e também na família, em todas as coisas que nós temos, que nós fazemos. Em segundo lugar, está o marido para a mulher e a mulher para o marido, e é logo a seguir, né? Casamento é o quê? É um pacto entre o homem e a mulher, é uma nova vida, onde os dois começam a viver uma vida em comum. Então, primeiro Deus, depois logo a seguir, então, para a mulher é o marido, para o marido é a mulher. Depois, então, são os filhos, porque os filhos são os frutos que Deus dá. Deus dá por uma época. Talvez você agora se tornou pai e esta criança nunca mais cresce, mas vai crescer e antes que você dá conta, de repente saiu. E o filho cresce, né, e depois vai. Mas o que é que fica? Deus e, então, o casal. Entretanto, logo a seguir temos o quê? Temos coisas materiais. Temos uma casa, carro, roupas, telefones, televisão, todas estas coisas. E o que é que às vezes acontece é que o casal, ou um dos dois, começa a trocar a ordem. E quando nós trocamos a ordem, vai haver problemas. Não tem hipótese, vai haver problemas. E às vezes acontece, quando, por exemplo, nós falamos acerca de um carro, de casa, é que muitas vezes a mulher, ela gosta da casa. Então, ela gosta de fazer a casa uma coisa pessoal, é uma coisa dela. Então, ela gasta muito tempo lá, ela pensa nessas coisas, ela vai visitar uma amiga e a amiga, pronto, mudou de cortinas, arranjou novas mobílias, ela depois também quer isso. E ela, às vezes, sem dar conta, começa a dar muita atenção à casa. De tal maneira que, às vezes, a casa torna-se quase num museu. É um museu porque está tão bonito, está tão lindo todas as coisas, que na verdade a pessoa não pode entrar lá para viver, só pode entrar lá para ver. Então, o que é que isso vai criar? Vai criar problemas. Vai criar problemas porque em vez de viver na casa, em vez de o marido chegar a casa, os filhos chegar a casa e viver nesta casa, não pode lá fazer nada. Porque no momento que chega, está lá a mãe, né, ou a mulher, cuidado, cuidado, é novo, cuidado com isto, não se senta ali. Então ela fica tão ocupada com essas coisas que, às vezes, sem querer, ela tornou uma casa que devia ser usada pela família, ela torna isso estilo museu. Então as crianças, então, é um problema porque não pode tocar em nada. E às vezes até acontece o seguinte,
que faz uma sala tão bonita, tão bonita, tão bonita, que tem tanta coisa tão linda, tão lindo, tão lindo, que ninguém pode entrar lá. Então, a família toda vive na cozinha. Entram na cozinha, comem na cozinha, vê televisão na cozinha, pronto, é a cozinha e quarto, pronto. A sala é só para as visitas. Só quando vêm as visitas para mostrar a casa que eu tenho. Olha, as mobílias tão bonitas, e a sofá tão bonita, essas cortinas tão lindas, está tudo de acordo com a moda. E, quer dizer, o que é que a pessoa está a fazer? A pessoa não está a atender que a casa é para viver, não é um museu. Depois, ao lado dos homens, às vezes, o que acontece também é o seguinte, que eles dão valor a mais ao carro. Tem um carro, tem uma moto, qualquer coisa assim. Então, estão a ocupar o tempo todo com isso. Tenham cuidado com o carro. Quando começa a chover, vão lá, põem uma capazinha, fica a limpar, tudo isso, gasta todo o seu tempo lá. Então, na verdade, é a mesma coisa. Um carro também é alguma coisa que Deus nos dá. Aliás, todas essas coisas são coisas que Deus nos dá. E nós temos que entender, isto nunca se pode tornar uma prioridade. A mulher nunca pode pôr a casa acima do marido, acima dos filhos. O marido nunca pode pôr o carro, né, acima da mulher, acima da família. Tem que colocar as prioridades no lugar certo. E às vezes o que também acontece com essas casas assim, é que às vezes o casal vive pela aparência. Então, eles querem uma casa nova e às vezes nem tem a ver com as necessidades deles, mas porque, pronto, tem um familiar que arranjou uma casa nova e a casa é tão bonito e eles ficam, eu também quero uma casa assim. Eu também quero um carro assim. Já tenho um carro, o carro é ótimo, na verdade não precisa, mas eu quero um carro assim. Depois arranjo este carro, depois já quero um outro carro. E muitas vezes, né, não tem nada a ver com a necessidade que o casal ou a família está a precisar, mas é quase para fazer uma concorrência, né? Há um amigo, há um irmão, há alguém da família, e você também, eu também tenho. E com consequência, às vezes um casal até se põe em dívidas, né? Até arranja dívidas, porque arranja uma casa pela qual na verdade não tem dinheiro. Arranja um carro pela qual não tem dinheiro. Só porquê? Porque quer viver de aparência. Eu também tenho isso, eu também tenho uma casa assim, com essas cortinas, com essas mobílias, com todas essas coisinhas. Eu também tenho um carro dessas assim. Então, muitas vezes o que é que acontece? Uma coisa, porque são coisas materiais, uma casa, um carro, que devia ser para nós usarmos, para nós usarmos isso, para nós podermos viver e fazer as nossas coisas, para nós fazermos a nossa chamada, se torna uma maldição e um grande problema. E às vezes são essas coisas que causam até um divórcio numa família. Porque a mulher fica tão ocupada com essa coisa de casa que não quer saber do marido. O que é que acontece com o marido? O marido depois já não quer vir à casa. Porque quando ele chega a casa, ele pensa, eu ainda não posso chegar a casa, eu estou mesmo cansada, eu preciso relaxar um pouquinho. Se eu agora vou a casa, ela vai dizer que eu tenho que tirar sapatos, tenho que ter cuidado aí, não posso sentar ali, tenho que ter cuidado assim. Eu preciso relaxar um pouquinho. Então o que é que ele vai fazer? Ele não vai a casa. Ele vai passear lá algum tempo com os amigos, vai beber alguma coisa, e depois a mulher lá em casa, então o meu marido nunca vem a casa, né? E ela fica toda chateada, mas na verdade é por quê? Porque ela não está a providenciar uma casa para viver, ela está a mostrar um museu que, na verdade, a família que entra lá não está a viver, mas se tornou uma maldição. E a mesma coisa com o carro, né? Quando o marido ou o pai só está a pensar no carro, todo o dinheiro vai ali, a energia vai ali, o tempo vai ali, tudo vai ali. Então, ao mesmo tempo, ele não quer saber nem dos filhos, não quer saber da mulher, está toda concentrada ali. Sabe? Essas são coisas materiais. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Mateus 6, é Jesus a falar, porque isto é um problema de sempre. Né? No tempo de Jesus não tinha carros, mas tinha outras coisas. As casas eram diferentes, mas quer dizer, isso sempre acontece essas coisas. Então, Mateus 6, versículo 19, Jesus falou assim, ele disse, não ajunteis tesouros na terra. Tesouros é o quê? Tesouros são coisas materiais, são estas coisas. Talvez nesta época eram outras coisas, eram animais, era estilo pedras, era um vaso, eram outras coisas, mas eram coisas. E com o tempo as coisas vão mudar, né? Porque a tecnologia vai se envolvendo. E hoje em dia o que é que são tesouros? O que é que as pessoas têm com tesouros?
Às vezes são joias, é a roupa, é a televisão, é a casa, o carro, a moto, é todas essas coisas assim. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consoma, e onde os ladrões mina e rouba. Sabe, todas essas coisas que nós temos aqui na terra é muito inseguro. É muito inseguro porque com o tempo as coisas vão estragar, mesmo se você não usa. Aliás, sabe-se isto, né? Se você tem uma casa e se você nunca usa a casa sozinha vai se estragar. Se você tem um carro e não faz nada com o carro sozinho vai se estragar, sem fazer nada. Porque é o tempo. É o tempo de não usar as coisas, de usar as coisas ou não usar. Isso com o tempo as coisas vão se estragando. E depois também tem os ladrões. É aquelas pessoas que também querem ter isto, também querem ter este carro. Então, aí entre os ladrões e tudo isso. E Jesus dá este exemplo, diz assim, ou este conselho. E diz, antes, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consoma, e onde os ladrões não mina, nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E Jesus diz, em vez disso, ajuntais tesouros no céu. Pensa na vida eterna. A vida são 2 dias. E depois só tem 2 opções. É o céu ou o inferno. Então nós temos de pensar, se eu ponho toda a minha energia aqui nesta terra, tudo isso fica cá. Porque a prova é, quando uma pessoa morre, e toda a gente vai morrer um dia ou outro, tudo fica cá. Você leva absolutamente nada, nada mesmo, nada. E mesmo se você diz, não, eu deixo isto para os meus filhos, para os meus netos, depois também vai ficar tudo cá. Porque esses também vão morrer. Então, um dia, né, isto fica tudo cá. Então, quer dizer, é um alvo que a pessoa não está a pensar no futuro. Nós temos de pensar no futuro, depois de morrer. Aí vem a vida eterna. Então, a vida eterna, para quem tem Jesus. A vida eterna é o céu, né, para quem segue Jesus, vive a maneira de Deus. Ou então, para quem não quer saber dessas coisas, então tem o inferno. Mas o importante e eterna é a vida depois de morrer. Então, este é o conselho que Jesus nos dá. E também vemos uma coisa, por exemplo, em Marcos 4. Em Marcos 4, versículo 19, diz assim, os cuidados deste mundo, Jesus dá assim uma parábola do semeador. Então fala sobre certa semente que cai entre espinhos. E crescendo espinhos, sufoca e a semente não dá fruto. Entretanto, depois os discípulos perguntaram o que é que isso quer dizer. E Jesus fala assim no versículo 19. Os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. O que é que diz aqui? Essas coisas, isso não acontece de um momento para o outro. Isso muitas vezes vai entrando no coração da pessoa. Porque Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. As coisas acontecem no nosso coração. E o diabo, ele lança essas coisas no nosso coração. E a pessoa, às vezes, vai deixando entrar coisas no seu coração. Começa a ter certos cuidados, outros interesses, fica enganada pela riqueza, das coisas materiais, o brilho deste mundo, essas outras coisas, e vai deixar entrar isso no coração. Quando isto entra, isso vai entrando. Até diz aqui, né? Os cuidados, outras coisas, entrando. Não entra numa vez, vai entrando. Quer dizer, é um processo. Tudo funciona como as sementes. E mesmo isso, quando nós estamos a falar do nosso coração, as coisas também vão entrando no nosso coração, vão crescendo e vão dar fruto. E este não é um bom fruto. E o que é que isto faz? Porque isto, na verdade, é uma coisa muito séria. Muitas pessoas começam bem. Muitas pessoas começam a fazer as coisas tudo à maneira de Deus, né? Um casalinho, se casa, começa a família, tudo certo. Mas com o tempo, certas coisas começam a entrar no coração de uma e outra. E se uma pessoa não tem o cuidado, se ele não reconhece que isto é uma estratégia do diabo, ele vai se perder. Vai se perder por quê? Porque diz aqui, todas estas outras coisas vão entrar no coração e o que é que fazem? Sufoca a palavra. Sabe, a palavra de Deus é a única semente que dá fruto, que dá resultado, que dá sucesso, que dá vida, que dá tudo de bom. E
quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós nos concentramos em servir a Deus, fazer as coisas da maneira de Deus, então essa palavra vai estar no nosso coração e vai crescendo e vai produzindo este fruto. Agora, se eu tenho essas sementes no meu coração, mas eu vou ouvindo outras coisas, vou ficar com outros interesses, né? Uma pessoa fica com bebê, por exemplo. Então, de repente, há a moda de bebê, os berços de bebê, roupa de bebê, montes de coisas. E se a pessoa não tem cuidado, essas coisas vão entrar no coração. E entrando vão querendo ocupar muito espaço e cada vez mais. Claro, cada pessoa tem que tomar conta da criança, né? Tem que arranjar uma cama, tem que arranjar alguma roupa. Mas temos que ter muito cuidado, porque o diabo é muito bom para se tentar entrar no coração. Para que isso comece a ocupar o espaço todo, porque vai começando a crescer, e depois o que é que acontece? Vai sufocar a palavra. Acaba com esta palavra, única palavra de Deus, que dá fruto, que dá resultado, que dá vida em abundância, que dá toda a felicidade e que dá a vida eterna. Então é uma coisa muito séria. Nós temos que guardar o nosso coração. Agora você talvez diz, mas Deus não quer que nós temos uma casa, um carro? Deus é contra isso? Não. Deus nos até dá essas coisas. São talentos que Deus nos dá. Mas nós temos que entender que é um talento que Deus me dá. Então, eu tenho que usar esses talentos para fazer o quê? Para construir o reino de Deus, para viver à maneira de Deus. Entendendo assim, se Deus me dá uma casa, e me dá uma boa casa, se eu tenho uma boa sala, então o que é que eu vou fazer com essa sala? Por que é que Deus me dá isso? Se eu, na verdade, não estou a precisar desta casa tão grande, ou eu não estou a precisar deste carro tão grande, mas Deus me está a abençoar com um carro grande, uma casa grande. Sabe por quê? Isto é um talento que Deus dá. Então, nós temos que usar este talento, não para mim, para eu então encher com as mobílias todas e essas coisas todas, mas eu pensar, o que é que Deus quer fazer com esta casa? O que é que Deus quer fazer com este carro? Se você tem uma casa grande, então dá a sua casa para um grupo familiar. Se tem um carro, cabe muita gente e é só você e o seu marido, então convida pessoas para ir à igreja, ajuda essas pessoas também. E sabem, normalmente é nesses momentos, quando Deus pede, por exemplo, olha, dá a tua casa para um grupo familiar. Quando a pessoa diz assim, não, eu não posso dar. Então isso quer dizer que a casa que você tem, o carro que você tem, está num lugar acima de Deus. Porque você diz, isto é meu. Eu não posso dar isso para um grupo familiar, porque as pessoas vão estragar as mobílias. Eu não posso dar o carro assim, então vou andar para todo lado, nesses bairros que nem conhecem, então não quero isso. Então a pessoa aí vê, na verdade, qual é a prioridade que tem lá em casa. Qual é a prioridade destas coisas? Porque se essas coisas são de Deus e a pessoa entende que Deus nos dá isso, então, no momento que Deus pede, então nós damos. Ou então, no momento que Deus diz assim, olha, deixe a sua casa e começa a andar comigo. Deixe esse carro, dá a alguém e vamos nós para um outro país, comece-me a servir. No momento que a pessoa diz, não posso porque eu tenho esta casa, eu tenho este carro. Então, você não tem essas coisas têm você. E aí, você tem tudo trocado. E isto é muito perigoso. E esta lição, na verdade, é uma lição para que nós analisamos a nossa vida, o que é que eu tenho, o que é que eu faço com as coisas que Deus me dá. Nunca esqueça, todas as coisas que você tem, Deus lhe deu. Deus lhe deu uma mulher, Deus lhe deu filho, Deus lhe deu casa, Deus lhe deu carro. E você diz, não, mas eu trabalhei por isso. Você trabalhou como? Por quê? Porque Deus lhe deu um emprego. Então, mas eu arranjei este emprego. Mas de quem lhe deu a saúde? Quem lhe deu esta inteligência? Quem lhe deu que você sabe certas coisas? É Deus. Então, tudo vem de Deus. E quando Deus dá uma coisa, é sempre com um propósito. E o propósito nunca é para eu usar isto para mim. Só pensando em mim e mais ninguém. É sempre para dar lucro para o reino de Deus. É sempre fazer o que Jesus diz em Mateus 6, não para ajuntar tesouros na terra, mas antes ajuntai tesouros no céu. Depois de casar, começa uma nova vida a dois. Agora chegou a realidade. Como fazer?
quem faz o quê. Neste livro serão abordados alguns temas como os conflitos, a primeira discussão, o dinheiro, os afazeres da casa e muito mais. Ninguém é perfeito e também não existe um casamento perfeito, mas juntos podemos construir um casamento feliz. Casei Agora, um manual prático sobre o casamento, disponível em formato digital em curiacos-editora.com. Estamos de volta. Hoje aprendemos que o casamento foi instituído por Deus. Deus criou uma hierarquia na família. Quando esta ordem é respeitada, tudo corre bem e todos ficam felizes. Também vimos que o casal deve estabelecer prioridades em concordância. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. E assim chegamos ao fim de mais um programa. E já sabe, pode continuar a assistir a mais mensagens através do YouTube. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.